que é complicado até, se a gente for se ater realmente a um debate conceitual interessado, né? Interessado no sentido de desvendar esse conceito ou de elucidar qualquer coisa, primeiro eu acho que a gente precisa tentar se desvencilhar dos interesses, às vezes escusos, né? Eu acho que hoje em dia tem como tudo, né, na vida, existe um interesse em ser portador de alguma coisa, né? Portador de alguma coisa, de alguma inovação, talvez. Eu sinto isso. Assim. E, às vezes, uma inocência mesmo em relação à amplitude, né, daquilo que a dança de salão abarca, o que a gente chama de dança de salão. E aí eu vejo que isso acontece muito, por exemplo, já que a gente está falando disso com o Zucchi, né? Eu acho que o Zucchi é muito elucidativo deste momento que a gente vive em comparação aos outros gêneros da dança de salão, né? Eu já vi muita gente questionando até o próprio termo dança de salão, né? Dança de salão nada mais é do que um termo que reúne muita coisa, né? Ele já é por si só um termo ele é mais um termo de reunião do que um termo de exclusão, né? Então, para mim, né, seriam nada mais do que um conjunto de gêneros musicais que são acompanhados pela sua respectiva dança, né? Dançadas a dois. E isso acontece entre culturas de países diferentes ou até mesmo dentro do mesmo país, né? E dentro do mesmo país. Então, quanto mais especialista a gente né, mais complicado a gente permitir essas generalizações, né? Então, eu acho que a pessoa que trabalha, e hoje em dia isso tem acontecido bastante, aparecido bastante, a pessoa que só trabalha com um determinado gênero, né? E se aprofunda verdadeiramente nesse gênero, eu acho que ela se sente, de alguma maneira, desconfortável em falar que ela trabalha com dança de salão, né? Ela trabalha com salsa, ela trabalha com forró, ela trabalha com tango, que se a gente for procurar um termo mais genérico, a gente consegue enquadrar ali nas danças de salão. Então, eu acho muito complicado. Primeiro, eu acho desnecessário essa tentativa louca de conceitualizar, se não for realmente para a gente estabelecer um debate e elucidar outras coisas, né? Eu acho que também é necessário a gente olhar para aquele objeto e falar assim, não, eu estou chamando isso aqui disso por causa disso, isso e isso. Né? Quando a gente começa a ficar muito na existência, eu não sei exatamente do que a gente está falando, né? No momento que eu assisto uma apresentação sei lá, se eu vou a Buenos Aires e assisto uma apresentação, eu vou assistir uma apresentação lá tradicional de tango, né? Eu fui, e a gente não tem muita dúvida disso, né? Eu fui lá e fui à noite num jantar e vi uma apresentação de tango. Eu não falo, eu vou sair e vou ver uma apresentação de dança de salão, não. Eu vou para um baile, não, vou para um baile de tango, né? O Brasil, ele é muito rico nessa possibilidade também, né? Como esse lugar de confluências, de cruzamentos e tal, de muitas culturas. É muito fácil a gente encontrar. Foi um terreno muito propício à convivência desses diversos gêneros, né? Num mesmo espaço. E a gente vai vendo até uma abertura para isso. Por exemplo, né, pegando o caso da Argentina, né? Um crescente movimento em incorporar outros gêneros de danças a dois, né? Em bailes, em eventos, etc. E tal. Então, acho que a gente pode problematizar muito o termo dança de salão tradicional e dança de salão contemporânea. O mais tradicionalista, o folclore, eu acho que ele esclarece muito isso para a gente, né? As danças tradicionais alemãs, né? Às vezes, eu já li bastante isso, às vezes um estudioso da dança tradicional alemã sai lá da Alemanha, vem aqui para o sul do país e vai ver a forma como aquela dança tradicional está mais tradicional do que a própria dança tradicional da Alemanha. Por quê? Porque tem 200 anos que os caras estão fazendo exatamente aquele negócio que eles saíram de lá 200 anos atrás, né? Quem é mais tradicional? Aquele que é descendente de imigrante, que está aqui há sei lá quanto tempo fazendo danças tradicionais
alemãs ou aquele que está fazendo dança tradicional alemã na Alemanha, né? Então eu acho que a gente pode conversar sobre isso. Agora, na hora de vender esse produto, né, é interessante para quem? Para o sujeito lá do sul do Brasil falar que ele trabalha com danças tradicionais alemãs e esquecer que existe a dança tradicional alemã lá, né? Eu acho que a gente sempre vai ter que ver quem é que está falando, de que exatamente está falando e com que interesse. Agora, é inegável que existe um movimento, né? E um movimento que sempre existiu, de evolução, que eu já tinha falado antes, né? E de modificação. Eu posso falar isso, né? Quando eu comecei a dançar samba em 1990, final dos anos 90, certamente não é o mesmo samba que se dança hoje, né? Não na sua integralidade, né? E tem vários motivos para isso, né? Trabalhos que se auto-intitulam trabalhos de dança de salão contemporânea, hoje, são trabalhos diferentes de trabalhos que antes falavam, né, se auto-intitulavam dança de salão para palco, ou que estavam presentes em festivais de dança de uma maneira geral, né, ou de dança contemporânea talvez, e que se auto-intitulavam um trabalho baseado em dança de salão, né? Então tem muitas diferenças aí, às vezes essa confusão de termos esconde uma superficialidade no tratamento do objeto. Então aí eu acho que já te respondendo, né, em relação à dança de salão contemporânea, eu acho que esse termo é muito utilizado por pessoas que desconhecem a dança de salão e que não conseguem verdadeiramente identificar naquilo que eles estão vendo quais são os elementos que foram, eu gosto muito do desterritorializar, né? Que foram tirados daquele território da dança de salão tradicional. Se a gente for fazer esse recorte histórico e falar que a dança de salão tradicional é a dança de salão que é feita no salão, como prática. Porque se a gente for aprofundar um pouco mais e retroagir em cada gênero, né, a gente pode questionar se salsa é salsa ou se é cassino, né? Se a salsa não é um termo americano para, né, derivar, e né, um conjunto de práticas, e que à medida que o tempo foi passando, aquilo foi ficando e dando aquele nome lá, né? Mas você vai lá em Cuba, eles não vão chamar disso, né? Então ela é salsa em algum lugar, por algum motivo, é reflexo de alguma coisa. Então aquilo que eu estou vendo e aquele que está vendo esse material, esse objeto, ele tem a clareza e o domínio de todo esse repertório para falar, ó, eu vi ali uma quebra de códigos de uma determinada dança que antes que eu chamava de tango, ou de salsa, ou de zouk, qualquer coisa, e apareceram outras coisas ali, por isso eu vou chamar de dança de salão contemporânea. É isso, né? Eu acho que esse debate ele ainda não é dominado pelas pessoas que realmente conhecem o objeto que elas estão debatendo, né? Inclusive, eu tenho morro de medo de ser arrogante nesse sentido, mas eu acho que uma das contribuições da evolução desse movimento, né, de mais reflexão, de mais estudo, talvez de especialização, dos últimos tempos, talvez propiciar num futuro médio aí, críticos de dança e pensadores de dança que tenham verdadeiramente tido a experiência com essas danças que a gente está chamando de dança de salão, cuja formação não seja majoritariamente nas danças que a gente chama de danças cênicas, né? Que tenham experimentado verdadeiramente, ou pelo menos de uma maneira razoável, os códigos disso que é praticado a dois, né? Eu acho que a área carece disso, né? É muito complicado, é muito complicado. E quanto mais... a questão, assim, eu ainda não vi, né? Vou te falar com toda sinceridade. E esse debate muito me interessa, inclusive, em relação porque eu gosto de ficar refletindo sobre isso, né? E comparar um pouco a
outros desenvolvimentos artísticos e tal, porque a gente só entra nesse debate, a gente entra nesse debate em função de um produto que se vende como artístico, né? E aí a gente tem realmente o domínio de tudo aquilo que está sendo experimentado, né? Para a partir de um determinado momento virar e falar assim, não, olha, isso aqui eu acho que tem nuances aí, né? Tem materiais que transitam mais, que estão mais, que ousam mais, talvez, se isso for ousadia, o corrompimento de códigos mais estabelecidos e arriscam em outras experimentações. E aí eu poderia falar assim, olha, ali não, tem coisas diferentes ali da dança de salão, né? Mas precisa de uma investigação um pouco mais acurada, né? E eu me questiono assim, eu escutei há poucos dias, inclusive, a Helena Katz falando sobre dança contemporânea. E aí ela define a dança contemporânea como um campo de experimentação, né? Que não se submete a um determinado código, né? A partir do momento que eu tenho um objeto que não se submete a um determinado código e que aceita também o código da dança de salão, isso é dança de salão contemporânea ou é dança contemporânea porque é dança contemporânea, né? E a partir do momento que eu tiro isso e coloco num salão, eu acho que é um debate interessante. Seria dança de salão contemporânea ou dança contemporânea de salão? Até que ponto esse lugar de prática determina aquilo que está sendo feito, né? Tudo que eu dançar num salão é dança de salão? É isso? Sendo que a dança de salão, o que a gente chama de dança de salão, esse conjunto de gêneros, se a gente voltar um pouquinho mais atrás, ela nem surge no salão, né? Então, houve uma desterritorialização anterior, né? A gente está falando de uma terceira, quarta desterritorialização, né? Então, eu acho que esse debate merece um pouco mais de profundidade do que simplesmente eu acho que a gente está preso nesse negócio, né? Correndo atrás do rabo, tentando definir, né? Isso é dança de salão contemporânea, dança de salão, dança contemporânea, né? Dança tradicional ou dança de salão, né? E o que eu percebo é uma prática reduzida nos códigos dessas danças de salão, que a gente pode falar mais de dança de salão tradicional, se a gente pudesse cunhar isso, quando as pessoas definem como dança de salão contemporânea, né? E a partir do momento que a gente estabelece códigos, em dança contemporânea mais seria, né? Pelo conceito que eu estou trabalhando, esse seria da Helena Katz, de um campo de experimentação, sem submissão a um determinado código. Esses termos eles vão variando, né? Conforme a história vai passando. Então, há muitos anos a gente debate isso, né? Depende do interesse, né? Ou do lugar onde está esse objeto, né? Onde está essa prática, essa performance, né? Eu acho que Danças A2 elimina soluciona para a gente essa prisão ao lugar, né? Ao lugar do salão. Eu acho que a gente não vai sair desse lugar enquanto não se passar algum tempo, né? Para a gente conseguir olhar com algum recuo histórico aí, uma distância histórica, para a gente ver o conjunto disso. E assim, até puxando para a experiência pessoal, eu não sei quais, eu vejo na trajetória essas quebras de código, elas são quase que inevitáveis, né? No curso da história. E a gente consegue uns recortes relativamente pequenos, assim. Então, quando você pega, é muito interessante você pegar 2 trabalhos, né, com distância temporal, uma distância temporal razoável.
Por isso que eu falo assim, a análise ela pode ser feita de uma maneira mais precisa, né? Quando você pega dois trabalhos e você vê, consegue comparar essas diferentes corporeidades, né? Eu acho que é mais objetivo nesse sentido. Eu consigo identificar aqui, é muito claro, eu consigo identificar aqui a presença de tais e tais códigos, né? Aqui eu já vejo eles começarem a ser quebrados, mas consigo ver a presença disso aqui. Eu acho que isso cabe uma análise objetiva, né? A partir do material aqui. Então, pois é, mas aí o que tem de dança de salão nisso aí? É isso que eu tô... Porque a dança contemporânea, a partir da década de 70, né? Enfim, não sou especialista para falar isso, mas a incorporação desses outros elementos, dessas outras reflexões, né? Elas já definiram, ou a gente já tem muito claro que se trata da dança contemporânea, né? É uma dança que está trazendo os outros códigos, não está se submetendo a nenhum deles. Qual que é a porção do código da dança de salão que está presente nesse objeto para que a gente a determine como dança de salão e ainda colocar o contemporâneo? Às vezes eu vejo um peso desses outros conhecimentos, somático, clausiana, outras experimentações, etc., tão grande que a gente não tem espaço nenhum aí. O código da dança de salão está ali como qualquer outro, né, com pesos talvez muito pequenos, para que a gente... Por que a gente chama de dança de salão contemporânea e não chama de dança somática, entendeu? Dança com técnica de Alexander, entende? Quer dizer, o termo dança contemporânea ele já é amplo o suficiente, fluido o suficiente para abarcar muita coisa, né? O que faz, eu acho que talvez, estou colocando aí simplesmente porque eu gosto dessas reflexões. Eu acho que talvez o fato da gente associar o dança de salão ao termo contemporâneo, a gente está trazendo o contemporâneo, a gente está aprisionando o contemporâneo, em vez de achar que está libertando a dança de salão. Okay? Se essa incorporação de códigos, de outros, se essa abertura para outras experimentações, é o que a gente está chamando de contemporâneo. Quando a gente fala de gafieira, a gente está falando de uma realidade brasileira, né? E de uma gafieira que toca o quê? A partir de quando? É um baile... A gente vai ter que fazer um recorte mais preciso nisso aí, né? A gente for falar de anos 2000, tem outros gêneros que estão invadindo isso aí, a gente passa até a não chamar mais de gafieira, né? O que é gafieira hoje? O que a gente está chamando como gafieira? É uma gafieira, então, aí a gente vem outros, é a gafieira tradicional, no Rio de Janeiro, é a gafieira aqui, entende? Cada época vai ter os seus gêneros ali colocados da maneira que as circunstâncias permitiram, né? Em um determinado momento a gente precisava de alguém que foi lá, não sei aonde, e conseguiu aquela dança que trouxe para cá e a gente incorporou no nosso hall de dança de salão, aqui no Brasil, né? Essa é a minha problematização, assim. Na década de 20, 30, no Harlem, no Savoy, eles estavam dançando Lindy Hop. Era baile de dança de salão? Aquilo é dança de salão? Não estou falando nem que é, nem que não é. Mas assim, e aí hoje você vai num baile, tem gente dançando Lindy Hop, pode ser. Ou pode ser um evento só de Lindy Hop, né? Eu acho que essas problematizações são importantes. É importante a gente ter claro de que quando a gente está falando de dança de salão, a gente está falando de um conjunto que já é híbrido, né? Ele já está bem amplo, Então a gente começa a ampliar muito, tem que tomar cuidado porque daqui a pouco a gente está falando de tudo. A gente não sabe mais do que a gente está falando, exatamente, né? Eu não sei se a minha opinião é muito divergente em relação às outras opiniões, assim. Eu não tenho muita oportunidade de debater, né? Eu mais reflito e leio e tal. Eu até tenho curiosidade de saber, né? A questão é que quando eu vejo o objeto, né? Às vezes eu vejo escritos sobre uma determinada obra,
Ah, porque foi contemporâneo. Então eu falo, não foi contemporâneo, não. Você que não conhecia, né? Você que não conhece aquilo que você descreve. Então, você coloca como inovação, né? Eu sempre tenho medo disso, né? De incorrer nisso. Então, assim, isso muito com muita clareza, assim. E a dança contemporânea, uma vez eu estava em Nova York e aí fui ver uma apresentação, era no Lincoln Center, se não me engano, uma companhia super grande lá e tal, e era inspirada em Piazzolla, né? E aí no programa já vem lá, que traz os traços do tango e blá blá blá, e a cultura argentina e não sei o quê. E aí fui lá assistir, né? Se a gente for Piazzolla, nem tango né? Então, peraí. E aí você assiste o trabalho, tem tango, depende do olhar. Para quem nunca viu e sentiu aquela aura, aquele cheiro ali de Rio da Prata, ok? Para ele é tango, né? Agora, talvez para quem está lá no Caminito, não passa nem perto, né? É um pastiche disso. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E a gente sofre isso também. Isso é muito interessante, porque a gente sofre isso também dentro da própria dança de salão, se a gente for, quando a gente vê, por exemplo, as apresentações de samba de um ballroom dance, por exemplo. Como é que é isso para a gente, né? É sempre um olhar do estrangeiro, né? Então a gente tem que ir com cuidado. Se eu tô partindo para a definição de algo que é amplo porque eu não detenho o domínio daquilo que é restrito, ok? Ou se eu realmente estou quebrando o código por uma tentativa de maior expressividade. Isso para mim, e é muito difícil a gente saber isso a partir do recorte, a partir da observação de um produto final, por exemplo. É difícil, né? É difícil, a não ser que você seja realmente um especialista. É a capacidade de... Eu acho que isso é o que eu falo. Não existe um descolamento do nosso entorno, né? Não existe um descolamento do nosso entorno. Por isso, talvez que eu fale, eu vejo dança em tudo, né? A minha teoria é essa, né? Eu estudava relações internacionais, via teoria de jogos lá, sociologia, e para mim aquilo era dança. Eu fazia o meu pensamento e vinha a partir da dança, né? Daquilo. Então, assim, é o que... A especialização ela vai chegando num nível tal, né? Que às vezes tira, e esse é o desafio desse momento, né? Acho que da contemporaneidade, é você conseguir ter um aprofundamento, porque isso é possível, mas também ter um olhar um pouco de fora para saber aonde você está. Se você não está simplesmente abrindo, daqui a pouco você está, né, tratando do átomo que você não sabe nem de quê mais. Você está lá no elétron, não sabe nem de que substância é, né? E aí, o que você falou, é óbvio, né? Quer dizer, você está trabalhando com dança. Musicalidade, tudo bem, você pode aprofundar, mas não quer dizer que seja uma coisa separada, né? Que você pode até dar uma aprofundada, não sei o quê, mas eu acho também fruto do mercado e da necessidade de você vender um novo produto, né? Se você já tem 100 professores trabalhando samba de gafieira, fica difícil você ser o 101º, né? É melhor você colocar um samba de gafieira com pitada de sei lá o quê, né? Não estou deslegitimando possíveis inovações ou, né, algumas abordagens específicas, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado. A gente chegou num nível de demanda mercadológica que talvez para ele sobreviver ele tenha que vender o trabalho dele como o samba que vai trabalhar especificamente, né?
E é complicado. Aí você vai lá assistir a aula, era aula de samba mesmo. Era aula de samba mesmo. Isso acontece direto, né? Eu acho que acontece com muita gente. Era uma aula de samba, né? Mas será que se ele anunciasse só que fosse a aula de samba, entendeu? Tem que tomar cuidado. É o que eu falo assim, que para a gente observar a maturação, eu acho que é até uma coisa para a gente observar, por exemplo, né, o Zuc, né? O Zuc, ele veio numa mudança tão rápida, né, dos estilos e de uma necessidade de estilização mesmo, né? Num tempo muito curto, né? Que se a gente comparar com o samba, com o tango, tal, com outras danças, ele não teve um tempo de maturação, né? Você não tem um tempo, né? Você fica 2 anos, né? Um vai vendendo mais, o outro vai vendendo, o outro vai vendendo. Daqui a pouco você tem cada um falando num negócio, e o pior, assim, falando e se movimentando. E aí você vai dividindo mais ainda uma área que é difícil, né? Que ela já é dividida, né? E aí a gente vai segmentando cada vez mais. Eu acho assim, as incorporações, elas são super positivas, né? Ela é a evolução mesmo dessa mistura que vai acontecendo. Agora, a segmentação eu acho que nem tanto, né? A gente vai criando uma impossibilidade de diálogo, talvez, e eu vejo que muito disso é um interesse mercadológico mesmo, né? De afirmação, de diferenciação, etc. Que não acontece só na área da dança, né? Que tem a nova técnica que usa, né, sei lá, extrato de laranja com não sei o que, né? É o reflexo, é a dança refletindo o nosso comportamento na sociedade de uma maneira geral, né? Cara, eu acho difícil, né, o que a gente está falando antes, assim, um território que está tão movente, né, é difícil a gente definir algo que não seja, que não inclua, assim, a formação continuada, né? Mas, primeiro é uma diversidade, né? Uma possibilidade de experimentar essa diversidade de uma maneira razoável, né? Eu acho que uma certa paciência em relação ao tempo, né? Uma pessoa que vai se formar, o que hoje é questionável, no balé clássico, na técnica clássica, ela vai se dedicar àquilo ali a um tempo bem grande, né? E eu acho que a gente supor, lógico, tem milhares de questões que a gente pode problematizar disso aí, das agressões, né, ao corpo em relação a esse tipo de formação. Mas é difícil, se a gente achar que é uma formação em dança de salão vai levar 1/10 desse tempo, eu acho que a gente está subestimando muito a possibilidade que esse tipo de prática traz para o corpo, né? De trazer novos conteúdos, novas formas de diálogo, né? É uma forma de diálogo que eu defendo que ela é diferente, né? E ela é específica. Isso não é muito difícil de perceber. Eu falo que, assim, que não tem diferença entre essa coisa do nível de desenvolvimento. Ela não é difícil de perceber. É muito simples, assim, tanto como professor, como coreógrafo. Se você pega um bailarino, eu falo que o ganho é sempre marginal, né? Eu tenho algumas pessoas que falam, eu gosto de dar aula, mas eu só gosto de dar aula para alunos avançados. Isso, na minha cabeça, não existe. Então, você não gosta de dar aula, né? Por quê? Porque é sempre um degrau. O degrau são mais ou menos do mesmo tamanho, né? Se você está no 10º andar, é um degrau a mais. Ou se você está no primeiro andar e um degrau a mais, é sempre um degrau a mais. Você sempre vai acompanhar ou permitir uma pessoa de sair de um determinado nível e chegar em outro, incorporar determinadas coisas, né? E o nível de dificuldade é o mesmo, né? Talvez até seja maior, exige um pouco mais de competência, né? Quando você vai tirar ali você precisa apresentar tudo, é tudo novo, né?
A pessoa não sabe nem que eu vou contar 7 e 8 e ela vai mover no tempo 1, ok? Então ela ainda tem que ficar prestando atenção nisso, né? E aí eu falo que essa coisa da comunicação ser diferente, quando você pega um aluno, independentemente da idade, independentemente do nível de experiência corporal, é muito claro e a gente não dá muita atenção. Uma simples transferência de peso, né? Você chega na frente do aluno, eu até proponho assim, essa observação. O que acontece ao longo dos meses quando você vai abraçar seu aluno e o peso já é transferido, ele já está preparado com você, conversando com você, falando da semana, não sei o quê. Isso vai mudando. Depois que essa chave vira, você não precisa mais, olha, eu estou aqui colocando o peso para... Isso não acontece mais. Ele já incorporou aquilo ali. Isso demora tempo. Isso demora tempo, né? Quem dá aula sabe disso. Isso demora um tempo para ele perceber. Isso é um ganho, né? Se você pega um bailarino que não tem experiência com a técnica da dança de salão, ele vai demorar o mesmo tempo. Mesmo que ele seja profissional em outra. Estou falando a grosso modo, né? Mas aquilo também é um ganho para ele. A ideia de se mover junto, na mesma respiração, essa forma de diálogo, ela é específica e ela exige um aperfeiçoamento. Ela exige uma atenção, ela exige um trabalho, independentemente do nível que você está, né? A manutenção disso também, né? No momento em que você vai incorporando novas coisas, novos elementos ao seu repertório, independentemente do gênero, você manter essa qualidade de comunicação é um desafio, né? E só faz sentido a partir do momento que você a mantenha. Que é o Cadu fala, que eu acho que o João Carlos Ramos que falava, né? Quer dançar? Tem que ter tempo, né? Agora, lembrando que é uma outra abordagem, a gente está falando de uma outra abordagem da dança, né? Não estou contradizendo aquilo que eu falei, você pode ir para o baile, pode dançar? Sim, é uma outra abordagem, né? Um outro foco. Bom, eu acho que, que a gente tem colocado isso, né, em questão cada vez mais, e acho importante que seja colocado mesmo. Acho que a gente está aprendendo, a gente está reaprendendo, né? Reaprendendo, inclusive, a percorrer novamente esses caminhos, né? O que eu acho que é muito interessante, assim, é uma oportunidade de redescoberta, né? É uma oportunidade de reaprender coisas, muitas e muitas, muitas coisas novas, né? Eu não sei como é que é isso, né? Eu te confesso que não sei. Eu acho que estamos todos nós, assim, e devemos estar todos abertos e sensíveis a reaprender, né? A aprender como lidar com isso, como ter uma postura de respeito e aprender, né? E é um território de misturas, né? Aquilo que eu falei, assim, a dança de salão já é um termo genérico, né? A possibilidade da gente repercorrer esses caminhos, além de nos possibilitar o aprendizado da própria construção do conhecimento, né? Nos dá acesso ao conhecimento em si, né? Eu acho que isso é um lugar muito de muito ganho de consciência, de potência, de aprendizado do fazer. É o que eu sempre venho falando, né? A dança de salão, ela está dentro da sociedade, né? Ela sempre vai ser um reflexo, então ela vai incorporar essas pautas e tem que incorporar mesmo, e ilumina os nossos modos de fazer, né? Eu falo que a dança de salão, nesse sentido de protagonismo, da prática, né? Estou sendo bem reducionista, assim, em relação à prática mesmo. É uma relação de interdependência, né? Existe uma relação de interdependência muito grande no fazer mais puro, assim. Então, como né,
em outras áreas da nossa vida, né? Eu brinco que, assim, que nós temos 100%. E eu já falei isso várias vezes, né? E na hora do fazer, essa agulhinha, ela vai variando, né? No fazer. Em todo esse espectro do 100%. Tem momentos em que eu preciso, em que eu sou 30 e eu preciso de 70 ali do outro. Né? Tem momentos em que eu sou 70 e o outro tá 30. Então, assim, e esse é o fluxo. E é por isso que é gostoso. Né? E existe no que a gente vem praticando até então, né, majoritariamente, existe um acordo, né? Um acordo ou uma imposição, fruto de uma sociedade patriarcal, etc., né? Em que as proposições, na maioria das vezes, são feitas por aquele que, ou aquela, ou aquele, na verdade, né? Se a prática majoritária está se colocando como quem conduz, né? E num jogo de pergunta e resposta, né? Agora, as novas formas de proposição, elas são muito boas, muito enriquecedoras, né? Eu acho que esses diferentes lugares, eles são muito enriquecedores. Voltando a essa coisa né, dessa agulhinha que vai para um lado e para o outro, né? O fazer, ele vai sendo determinado por aquele que está sendo feito, né? Os diferentes corpos, assim. Então, não tem como você trabalhar com um corpo e o resultado ser o mesmo se você trabalhar com um corpo diferente. Então, assim, é interdependente, né? É fato, é interdependente. E essa agulha do equilíbrio ali de quem está dependendo mais do que o outro, ela vai variando, e tomara que varie, né? E vá variando mesmo, o máximo possível, porque se ela fica parada ali, fica pesado para um, né? Só. A troca pressupõe essa variação. E eu acho que a gente tem muito a aprender, né? Com essas novas demandas, né? de protagonismo, e refletir sobre elas também, né? O que elas levam em consideração e como elas afetam exatamente a nossa prática. Né? Aí eu estou falando no sentido da prática da criação em si. Né? É isso. Ela carrega o peso de uma sociedade. Se a sociedade é extremamente machista e a mulher é sufocada, a dança de salão não é um oásis de libertação, com certeza não é. Ela deve evoluir assim como ela é um reflexo, né? Agora vai depender da sensibilidade daqueles que praticam, né? E é que eu falo assim, né? Não é a condenação da prática, mas da forma, talvez, né? Obviamente que ela não tem que ser, ela não é anacrônica, ela não deve ser anacrônica, né? Ela está localizada, não tem, né? Dificilmente eu vou compor uma música medieval para falar de algo que eu estou sentindo agora. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir fazer com que essa dança de salão seja de hoje, né? Ela realmente não esteja anacrônica se eu continuar com práticas ou pensamentos de uma época que não existe mais, né? Que não faz mais sentido, né? Cara, eu acho que a gente tem que incorporar, é igual quando a gente discute religião, talvez, assim, né? Existe uma certa deturpação do próprio princípio, né? Religioso de comunidade, de igualdade, né? A partir do momento que eu não aceito o outro, eu estou indo contra qualquer conceito de ligação, né? De ligação de fraternidade, né? Que eu imagino que seja um princípio norteador da maioria delas, né? E de elevação do indivíduo. Se eu estou tratando de uma... Por isso que eu também... né? A gente entra na dança de salão com o intuito de compartilhar, de fazer junto, né? Então, assim, se a gente não levar em consideração
os diferentes, né? Você está corrompendo o princípio inicial que te fez entrar naquele ambiente e começar a exercer aquela prática. É completamente sem sentido, né? A deturpação da ideia essencial, né? Da primeira ideia que te fez, pô, fazer junto é melhor do que fazer separado. É gostoso fazer esse negócio junto. Isso faz sentido, né? A partir do momento que você começa a excluir, por qualquer outro motivo, você está corrompendo o princípio inicial. Então, você tem outras coisas aí no seu entorno que você não está conseguindo identificar bem, né? E eu lembro, assim, quando eu comecei a dançar, que eu achei muito interessante o ambiente da dança de salão. Pode ser uma visão ilusória, pode tenha sido a minha realidade, não sei. Eu achava muito interessante que, por exemplo, as pessoas não sabiam necessariamente o que as outras faziam, né? Na vida, no trabalho. Você encontrava, conversava de dança, baile, não sei o que, dançava, mas você não sabia exatamente. Você sai, às vezes você conhece a pessoa há 10 anos, mas você não sabe exatamente com o que ela trabalha, nem quanto que ela ganha, nem onde você não sabe exatamente, né? Não sabia, pelo menos na realidade ali, né? E eu achava aquilo muito interessante, quer dizer, aquele elemento que ligava, né? Eu acho que a dança tem esse potencial muito. Quando você está dentro de uma. E aí expandindo para outras áreas, né? Você está dentro de um. Verdadeiramente, né? Você está entregue numa aula de dança contemporânea, você pensar esse fenômeno ritual ali, né? Você está respirando e está sentindo e está movimentando, está fazendo aquela sua prática ali diária ou matutina, sei lá o quê. Existe uma energia de comunhão passando ali que não importa, que é muito mais essencial, muito mais o que nos define como ser humano, né? Muito mais essencial do que qualquer outra coisa. Eu acho que a gente precisa voltar para isso o mais rapidamente, né? Qualquer tipo de preconceito ou de exclusão é completamente contra o princípio essencial que nos move a dançar com o outro, né? É completamente sem sentido. Dança de salão com mais desvirtua o seu papel social? Acho que não. Acho que amplia o seu papel social, né? Que também não precisa, que também não pode ser refém, né? Eu acho. Como arte, né? A arte é um território que se permite algum nível de liberdade, né? E precisa se permitir para constituir-se como tal. Eu acho que é um campo que agrega, né? E tem que ser um campo que agrega, que nos leva a refletir, a sentir, a experimentar. Eu acho que a dança de salão como um instrumento, né? É super positivo. Acho que não tira o papel social dela, não. Eu acho que depende da forma como for feita, né? Eu acho que é a mesma coisa que eu sempre falo, é um território muito perigoso, né? A possibilidade de você excluir histórias e trajetórias já consolidadas, né? Pessoas com práticas reconhecidas e tal, depende da forma como for feita a regulamentação. Eu acho que o indivíduo ele é político por si só, né? Eu acho, ou ele pode ser, né? Pode não ser. Depende do posicionamento individual e pode ser tratado politicamente, sim, e pode não ser. Depende dos interesses aí, dos envolvimentos individuais aí, das sensibilidades, né? Das demandas individuais. Ela pode ficar alheia, tem gente que faz completamente alheio, tem outras que não, né? Os instrumentos da política são vários, né? Cara, eu tenho algumas restrições, né? Eu tenho algumas restrições, acho que tudo virou empreendedorismo,
todos viraram empresários, tem uma névoa de hipocrisia muito grande ao redor disso tudo. Me causa um pouco de resistência, um pouco de resistência, assim. Ainda não sei como lidar com isso. Eu acho que isso esconde certas desigualdades e condições de penúria da nossa sociedade. Dá uma resposta muito temporária, sabe? Dá um véu de solução e de relocalização de certos modos de vida que não correspondem à realidade, né? Para mim é como uma panaceia. Bom, a dança de salão pelo mundo, eu acho que não sei se eu tenho informação suficiente para falar sobre isso. Mas ainda vejo ela segmentada naqueles gêneros, né? Que eu tinha falado, alguns pontos de força, alguns pontos muito fortes de preservação, de desenvolvimento de determinados gêneros, né? Mas ainda não vejo uma utilização de uma forma muito forte, assim, de uma utilização dessa especificidade do comunicar em função da produção de obras assim, artísticas, né?